Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Professor Charles aqui, falando de um tema que eu acho muito importante e muitas vezes é negligenciado, que são os princípios de cirurgia. Muitos profissionais já formados há algum tempo me procuram para ensinar técnicas mais avançadas de cirurgia. Porém, quando eu estou tentando ensiná-los de técnicas avançadas, eu percebo que os princípios de cirurgia não estão muito bem sedimentados na cabeça desse profissional e a gente precisa voltar alguns passos atrás para que a gente possa evoluir para as técnicas mais avançadas. A gente precisa aprender a tabuada antes de fazer equações complexas, não é verdade? Por isso, eu venho falar hoje do que todo cirurgião precisa saber para poder iniciar nas suas práticas cirúrgicas mais avançadas. O que a gente vai aprender nessa aula? O princípio de diagnóstico cirúrgico, como que eu indico corretamente as cirurgias, quais são as necessidades básicas para uma cirurgia ocorrer da maneira adequada, os princípios de incisões, como que eu planejo um retalho, como que eu faço a manipulação adequada de um tecido, descontaminação e desbridamento das feridas cirúrgicas, além de manobras de hemostasia, controle de edema e entendimento da saúde e nutrição geral do meu paciente. O correto diagnóstico cirúrgico é o princípio básico para iniciarmos uma cirurgia. Eu preciso saber indicar adequadamente. Eu me torno um cirurgião experiente, um cirurgião que toma decisões adequadas a partir do momento que eu sei diagnosticar. E eu sei principalmente quando não operar um paciente. Por isso eu preciso sempre buscar informações, sentar com o paciente, entender se esse problema resolve-se com cirurgia e qual é a cirurgia que vai resolver, e dentro desse guarda-chuva que vai englobando essas cirurgias, qual que é a técnica mais adequada para cada situação. Entendendo isso, eu posso ser um profissional preparado para quando um paciente me procurar, que os pacientes já buscam com determinados procedimentos cirúrgicos em mãos, por exemplo, cirurgia estética. Eles já chegam falando, eu quero fazer tal procedimento. Né? E eu não posso ficar na mão do paciente, digamos assim. Eu não posso ter que obedecer o paciente. Né? Eu preciso entender primeiro, se eu sou apto para realizar aquele procedimento e se o pedido do paciente faz sentido. Porque pode ser que às vezes o paciente não tenha a indicação cirúrgica adequada. Pode ser que a cirurgia não seja a melhor alternativa para aquele paciente. Ele vai ter o problema solucionado com uma alternativa não cirúrgica. E a preferência sempre é por alternativas não cirúrgicas. Um dente, por exemplo, eu só vou condenar um dente quando todas as alternativas de tratamento não cirúrgicas tiverem se esgotado. Eu só vou realizar uma cirurgia estética quando todas as alternativas de cirurgia não cirúrgicas não forem mais viáveis e a cirurgia seja a única solução para a queixa do meu paciente. Né? Então o paciente ele tem autonomia até certo ponto, mas nós somos os profissionais responsáveis por balizar essa autonomia, por fazer com que o paciente compreenda as indicações e aí faça procedimentos apenas muito bem indicados. Outra situação é quando eu tenho um encaminhamento, né, de algum colega, ou então esse paciente chega para mim com um diagnóstico meio impreciso. Eu preciso entender. Encaminhamentos de colegas são situações em que nós precisamos dividir a nossa opinião profissional com o colega, né, entender se realmente aquele tratamento é o mais indicado, se é o mesmo caminho, né, porque se eu ficar na dúvida, preciso entrar em contato com o colega que indicou e entender o que levou a essa indicação cirúrgica. Porque se eu não concordar 100% com aquilo, se eu não tiver alinhado com aquela indicação, eu não devo fazer o procedimento de forma alguma. Né? Então, às vezes pode ter uma falha na indicação ou algum mal entendido na comunicação. Né? Então, eu só faço o procedimento se eu realmente concordar com o diagnóstico. E uma situação 3 que eu coloquei aqui, principalmente quando a gente vê hoje com o advento das redes sociais, a gente vê muitos profissionais divulgando o seu trabalho, mostrando novas técnicas, mostrando formas diferentes de fazer um procedimento, ou expondo ali, às vezes, de uma maneira mais superficial, como que eles executam alguns procedimentos. E aí a gente pode entrar naquele erro de achar que deve fazer também, ou de achar que está apto para fazer também, apenas por ter visto um vídeo curto no YouTube, visto alguma
coisa mais superficial a respeito da técnica, e eu posso colocar meu paciente em risco se eu não tiver compreendido todo aquele contexto que se buscou demonstrar numa rede social. Então eu sempre também falo para a gente cuidar com novas técnicas disseminadas em redes sociais. Sempre a gente deve seguir evidências científicas, fugir de técnicas muito inovadoras, porque as técnicas cirúrgicas, geralmente elas são bem descritas e bem consolidadas ao longo dos anos, e dificilmente surgem grandes novidades assim com o passar do tempo, né? Apenas adaptações de técnicas que já estão muito bem descritas na literatura. Então, sempre eu vou buscar essas descrições na literatura, ser muito crítico, ser até um pouco cético quando a gente vê profissionais prometendo muita coisa sem embasamento científico, né? Sempre busquem ser profissionais que levam a sua prática clínica baseada em evidências científicas. Com relação às necessidades básicas para uma cirurgia, eu acredito que a gente precisa ter muita visibilidade. Eu preciso enxergar o meu campo cirúrgico, né? Quais são os desafios de visualização cirúrgica? Às vezes, a dificuldade de acesso, fazer um bom afastamento dos tecidos, fazer uma boa iluminação do campo cirúrgico, manter o campo limpo e seco, né? Então eu sempre tenho que ter uma estrutura que possibilite isso. Eu tenho que ter um bom jogo de afastadores, eu tenho que ter uma excelente iluminação do meu campo operatório, seja ela no foco do refletor da cadeira, seja ela, às vezes, num refletor individual, né, o chamado fotóforo. Eu posso ter dificuldades, às vezes, em manter um campo limpo e seco se eu tiver uma ausência de uma bomba a vácuo, por exemplo. Então, são questões de estrutura básica para a realização segura de uma cirurgia. Então, a gente sabe do desafio, muitas vezes, você se submete a trabalhar num local que você não tem tanto controle da estrutura e acaba tendo essas dificuldades. E isso é muito ruim pro teu decorrer do teu tratamento, para a segurança do seu paciente. Então, sempre busquem ter toda essa estrutura para você trabalhar. Outra coisa que é muito importante é auxiliar. Sempre cirurgias nós devemos realizar com auxiliar, porque é muito difícil a gente manter todo esse controle, afastamento dos tecidos, a segurança do procedimento, se a gente está apenas em duas mãos. Então, a cirurgia é um procedimento que se realiza no mínimo a 4 mãos. Princípios de incisão. Eu vejo muitos colegas errando na incisão. A incisão ela é o primeiro passo, né, da caminhada. Assim, digamos que a cirurgia é uma jornada, a incisão ali faz parte do início dessa jornada. Não se pode voltar atrás depois de realizada uma incisão. Você pode corrigir, fazer pequenas variações, mas aquele tecido, uma vez lesado, ele vai precisar passar por todo o curso cicatricial, né, que você submeteu ao teu paciente. Então é muito importante planejar adequadamente. Não deixem para pensar na incisão na hora de fazer. Você precisa já imaginar qual que é o desenho adequado, qual que é o campo que eu vou trabalhar, se é uma cirurgia de dente incluso, onde que está esse dente, né? Qual é a margem de segurança que eu preciso estender na minha incisão, qual que é o tamanho exato dela. Porque eu sempre faço uma analogia a uma cirurgia como se fosse um voo. A partir do momento que você decolou, meu amigo, você tem que se virar com os recursos que você tinha quando você iniciou, porque não tem como voltar para buscar esses recursos, porque você já está no ar. Então, vai da habilidade do piloto de manejar a situação. E mesmo um piloto muito habilidoso, se ele decolou sem combustível, provavelmente vem uma catástrofe por aí. Então, sempre se planejar com todos os detalhes, porque a partir do momento da incisão, imagina que é o avião que decolou. Com relação à incisão, nós precisamos sempre ter uma lâmina muito afiada. O maior erro de alguns colegas é querer economizar em coisas que não faz sentido economizar. Por exemplo, o corte da lâmina. O corte da lâmina ele acaba muito rápido. Não adianta, se eu for fazer uma cirurgia longa que vai ter várias incisões em diversas regiões, principalmente que toque em dente, toque em osso, ela vai perder corte. E eu vou precisar abrir uma lâmina nova, se eu quiser um corte preciso durante todas as minhas incisões necessárias. Então, não tenham dó, não tenham pena, não achem que vai ser um gasto desnecessário abrir várias lâminas se necessário for, tá bom? Uma vez uma coisa é incisar um dentinho ali, um retalho pequeno, beleza, uma lâmina é o suficiente, mas tem gente que vai lá fazer 4 sisos querendo usar uma lâmina só,
Isso não faz sentido, porque a partir do momento que você incisou, tocou em osso, tocou em dente, aquela lâmina já perdeu o corte. Eu preciso sempre fazer um movimento firme e contínuo, eu não posso ir e voltar com a minha lâmina de bisturi, porque isso promove uma incisão inadequada. E muito cuidado com estruturas nobres também. A partir do momento que eu conheço a anatomia, eu não vou incisar numa região de nervo lingual, não vou passar esse bisturi numa região de nervo mental ou uma região mais vascularizada. Eu preciso sempre entender os tecidos que eu estou incisando e dominar o conceito de anatomia. O ângulo da lâmina sempre vai ser completamente perpendicular ao tecido. Se eu angular a lâmina em 45 graus, mudar essa angulação, eu vou ter incisões também que evidenciam mais tecido conjuntivo, que tem uma exposição de área cruenta maior, consequentemente a cicatrização vai ser mais difícil, o paciente vai ter mais dor no pós-operatório, E além de, claro, planejar adequadamente o meu retalho cirúrgico. E a gente vai ver isso logo mais. As lâminas são diversas, eu gosto muito da lâmina 15C, que ela é uma opção muito versátil para dentro de sulco gengival, para regiões dentoalveolares. Existe a possibilidade de você usar uma lâmina 12, que tem uma curvatura para algumas regiões, por exemplo, a distal de algum dente inferior, às vezes um retalho que você precise fazer uma curvatura, ou até terceiro molar superior, a lâmina 12 muitas vezes ela ajuda. A lâmina 15 é uma lâmina maior, eu facilmente dispenso a utilização dela para dentro da cavidade bucal. Eu uso a lâmina 15 para incisões extraorais, enfim. E existe a possibilidade de trabalharmos com microlâminas, principalmente quando falamos de periodontia, as tunelizações dentro do sulco gengival, as técnicas de manejo para fazer uma enxertia em tecido conjuntivo, as microlâminas elas são muito úteis. Sempre cuidar na montagem correta da lâmina, parece bobo, mas o que a gente vê de gente se cortando porque estava montando a lâmina com as mãos e aí acaba tendo acidentes, então sempre utilizando um porta-agulha pesado, uma pinça hemostática bastante robusta para você fazer essa montagem, e a empunhadura correta da lâmina precisa ser uma empunhadura estilo caneta. Você precisa ter o teu polegar, o indicador e o médio apoiados nessa lâmina, deixando o teu dedo mínimo e o teu dedo anelar como apoio em um rebordo alveolar, um mento do paciente, em alguma estrutura bastante estática, estável, firme, para você não ter acidentes durante a utilização da lâmina. Toda incisão inicia em 90 graus com o tecido, angula-se para 45 graus para correr a incisão e no momento que você remove a lâmina do tecido, você sai em 90 graus. Assim você garante um corte preciso, uma mínima exposição de tecido conjuntivo subjacente e aí, consequentemente, uma melhor cicatrização. E a lâmina, a incisão, ela serve para a gente realizar um retalho cirúrgico. Para que serve esse retalho cirúrgico? Ele serve para um acesso cirúrgico, onde a gente move tecidos de uma região para outra. Qual que a gente faz? Geralmente em cirurgia oral nós estamos falando de mover o tecido da mucosa queratinizada, da gengiva, ali daquela região dentoalveolar, para rebater aquele tecido e ter uma exposição do rebordo ósseo-alveolar. Para a gente trabalhar numa regularização óssea, para a gente trabalhar numa remoção óssea, um acesso cirúrgico para um dente incluso, para uma psectomia, para diversas situações, patologias bucais, a gente precisa dominar esse conceito de descolamento de um retalho cirúrgico. Quais as complicações que podem acontecer no retalho cirúrgico? A partir do momento que você mobiliza o tecido de um lugar para o outro, existe risco de você causar uma necrose, ou uma deiscência daquela ferida, ela não fechar adequadamente, ter áreas de abertura, ou até uma dilaceração daquele tecido acabar rasgando e você ter aí uma ferida de difícil cicatrização. Para a prevenção de necrose, nós temos um princípio básico, que é a compreensão de que a largura da base do meu retalho tem que ser maior do que o comprimento do retalho. Afinal de contas, a vascularização desse retalho vai ser proveniente da base dele, da região em que ele ainda está inserido no seu leito original. Porque quando nós descolamos essa mucosa dentoalveolar, nós removemos toda a vascularização proveniente de periósteo dela.
É aquele tecido que estava aderido, ele passa a não estar mais aderido. Então, ele necessita, basicamente, da vascularização ainda do pedículo onde ele estava originalmente inserido. Por isso, é muito importante que esse pedículo seja mais largo do que todo o seu comprimento. Para prevenção também, né, então aqui a gente tem esse exemplo. Então aqui a gente tem este exemplo mostrando ali de onde vem o suprimento sanguíneo. Aqui a realização de uma incisão relaxante, mostrando que ela permite que a sua base seja maior, mais larga que o seu ápice e fazendo com que a vascularização seja adequada nessa região. Se nós tivermos uma situação como essa em que o ápice do retalho é mais largo que a base, eu posso ter situações de necrose deste retalho. Para a prevenção de deiscência do retalho, nós temos a necessidade de aproximar as bordas sempre sobre o osso saudável e não submeter o nosso retalho a muita tensão. Uma deiscência, uma abertura de ferida expõe o osso subjacente, produz dor, perda óssea, uma fibrose muito chata no pós-operatório, cicatrizes que realmente demoram para fechar e geram bastante desconforto para o meu paciente. E para evitar dilacerar o meu retalho, aí entra a lógica de sermos profissionais que tomam cuidado para ser conservadores até certo ponto. Eu preciso sempre pensar assim, eu preciso fazer incisões pequenas, eu tenho que fazer um acesso cirúrgico mínimo para evitar trauma ao meu paciente. Porém, se a cirurgia que eu me proponho a fazer exige um amplo acesso, eu tenho que fazer um amplo acesso. Porque se eu tiver com um retalho muito pequeno, puxando, esgarçando ele, exercendo uma força maior do que ele pode suportar, eu vou ter problemas de dilaceração, eu vou ter um trauma, na verdade, maior quando eu estava tentando ser minimamente invasivo. Por isso, sempre a gente desenha e planeja o nosso retalho de maneira adequada, coerente com a cirurgia que desejamos realizar. Eu acho muito interessante também o cuidado, a gentileza com os tecidos, a gente tomar cuidado daquele retalho, ele evitar gerar muita tensão, evitar passar instrumentos rotatórios no tecido mole, né? Eu acho muito interessante essa frase em que o Hammer falou sobre um cirurgião chamado Paul Tessier, né? Um cirurgião falando do outro, muito bacana, que achava sempre fascinante assistir-lo operar, né? Que ele trabalhava como um artista com calma, com movimentos cuidadosos e sempre evitava manipulações teciduais desnecessárias. Sabe aquela coisa? Não é um brinquedo, é um tecido humano que precisa ser respeitado e tratado com muita gentileza. E aí a gente evita estirar, esmagar, submeter a temperaturas extremas ou então ressecamento, uso de substâncias nocivas nos meus tecidos cirúrgicos. Prevenção da perda excessiva de sangue, prevenção de hematoma e uma adequada visibilidade do campo operatório. Tudo isso eu consigo através de manobras hemostáticas. Por isso, eu tenho que compreender o que promove a hemostasia. Compressão local é o meu princípio mais básico. É a minha primeira ideia. Assim, quando eu preciso promover hemostasia, eu penso em comprimir um tecido. Existe a possibilidade da termocoagulação também, o uso de eletrocautério para a gente queimar algum vaso sanguíneo sangrante. Isso pode ser utilizado em algumas situações. Alguns casos eu consigo fazer uma ligadura de um vaso sanguíneo, quando eu percebo que existe um vasinho possível de ser pinçado e amarrado com um fio de sutura, também pode ser uma manobra interessante. Né? E também o uso de substâncias vasoconstritoras ou de procoagulantes. Sobre o controle do edema, então é muito importante eu entender as causas. Geralmente está associado ao trauma tecidual, principalmente relacionado a um dano no tecido conjuntivo frouxo, que é ali que estão principais vasos linfáticos responsáveis aí pelo extravasamento dessa linfa nesses tecidos. O controle se dá basicamente numa cabeceira elevada, que vai favorecer essa drenagem linfática, uso de corticosteroides, de preferência pré-operatório, e também com gelo. O gelo ajuda a gerar a compressão desses vasos, impedindo esse extravasamento para os tecidos, então a gente faz um excelente controle através do gelo também.
E essa foi a nossa aula sobre princípios cirúrgicos. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham aprendido algo novo e fiquem ligados, acompanhem aqui o canal, porque vem muito conteúdo por aí.